Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vivian Silva e a nossa aula hoje é sobre a embriogênese do sistema respiratório. Essa aula estará dividida em 3 partes, então vamos começando. Muito bom. O sistema respiratório, ele é estudado no que se refere à sua formação embriológica, dividido em 2 partes, sendo a primeira o sistema respiratório superior, formado pela cavidade nasal e faringe, e o sistema respiratório inferior, formado pela laringe, traqueia, brônquios e pulmão. Essa divisão da formação do sistema respiratório durante o período embriológico, ela leva em conta, ela toma como critério a origem dessas estruturas. Então, nós chamaremos de sistema respiratório superior as estruturas derivadas dos arcos faríngeos e de sistema respiratório inferior as estruturas derivadas do intestino primitivo, em especial da sua parte anterior. Então, veja que essa divisão embriológica do sistema respiratório não leva em conta os critérios anatômicos que nós usamos, por exemplo, para dividir as vias aéreas em vias aéreas superiores e inferiores. Começaremos então pelo sistema respiratório superior, cuja origem são os arcos faríngeos. Então, vocês devem estar lembrados do período da gastrulação, no qual o nosso embriãozinho tem um formato discoide e por isso é chamado de disco germinativo, e nós observamos no seu dorso a presença do nó primitivo e da linha primitiva. A partir do nó primitivo e linha primitiva, as células do epiblasto, elas vão migrar aqui, né? Então vejam esse disco embrionário aqui em corte. Então as células do epiblasto, aqui desenhadas em azul, elas migram na direção da linha primitiva, mergulhando, invaginando-se nessa linha, dando origem então a um embrião de 3 camadas. Então, vai ser formada primeiro essa camada média, que é o mesoderma, cujas células então invadem o hipoblasto, as células do hipoblasto desaparecem, degeneram e são substituídas então pelas células que vieram com origem lá do epiblasto, formando então uma camada interna do embrião que nós chamaremos de endoderma. Então, nesse período de formação da gástrula, o nosso embrião fica com uma camada mais profunda, que é a endoderma, uma camada média, que é a mesoderma, e uma camada mais superficial, que será chamada então de ectoderma. Vejam que essas 3 camadas derivaram das células do epiblasto. A gástrula então está formada e nada mais é do que um embrião trilaminar, com ecto, meso e endoderma. De cada uma dessas 3 camadas do embrião trilaminar vão se originar diferentes tecidos do nosso embrião. Da ectoderma vão originar, por exemplo, células para o tecido nervoso e para a epiderme. Da mesoderma se originam células do tecido muscular e do tecido conjuntivo. E da endoderma se originam células do epitélio, de revestimento em especial. Não é? Muito bom. Então, a partir da gástrula, o nosso embrião está pronto para o início da organogênese, ou seja, a formação dos órgãos. Nesse período, então, logo após a formação da gástrula, as células da ectoderma invaginam, formando o tubo neural. E das margens, das bordas desse tubo neural, se forma então a crista neural, cujas células vão migrar na região cefálica do embrião para sua região ventral. Então, a migração das células da crista neural para essa região ventral do embrião e região mais cefálica dará origem ao tecido conjuntivo da cabeça, ossos do esplâncto e do neurocrânio, dará origem aos dentes, já que formará os odontoblastos, as meninges e ao encéfalo anterior, a derme da face do pescoço e também aos melanócitos e aos gânglios de nervos cranianos. Observem então que essas células da crista neural vão migrando para a região dos arcos faríngeos.
Vejam que os arcos faríngeos, antigamente chamados de arcos branquiais, eles se formam durante a 4ª semana de gestação. E a migração, então, das células da crista neural para essa região dos arcos faríngeos darão origens às estruturas anteriormente ditas. Os arcos faríngeos, então, são em número de 6 pares, 6 para o lado direito e 6 para o lado esquerdo, sendo que apenas os 4 primeiros arcos, do primeiro ao quarto, são visíveis externamente no embrião. O quinto e o sexto arco são bastante rudimentares, eles se fundem ao quarto arco e acabam não sendo visíveis externamente. Também é importante lembrar que entre cada um desses arcos encontramos fendas, que também podem ser chamados de sulcofaríngeos, que separam cada um desses arcos, dando então origem a algumas estruturas da cabeça e do pescoço. Nessa imagem, na próxima imagem, nós vamos então seccionar um desses arcos, aqui na região cefálica do embrião, na posição horizontal. E é essa a visão que nós teremos. Aqui no lado de cima, o dorso do embrião com o tubo neural, e do lado de baixo da imagem, a região dos arcos faríngeos. Então, aqui a gente está vendo um par de arco faríngeo de cada lado. Observe que externamente ao arco faríngeo, representado aqui em vermelho, nós temos uma camada de ectoderma, em meio ao arco faríngeo, uma camada da mesoderma e no seu interior uma camada da endoderma. Então, observe que cada arco possui cada uma das 3 camadas, das 3 lâminas da nossa gástrula. No interior do arco, nós encontramos, então, um arco aórtico, que corresponde, então, que formará, então, os componentes vasculares desse arco faríngeo, né? É um ramo entre o tronco arterioso e a aorta dorsal. Um bastão cartilaginoso, que servirá como molde para o desenvolvimento ósseo. Um bastão ou componente muscular, que formará os músculos derivados desse arco, e um componente nervoso, que formará então um nervo craniano para suprir a mucosa, a pele e os derivados musculares deste arco. Então, vamos passar pelos derivados de cada um dos 4 arcos faríngeos, começando pelo primeiro arco faríngeo, que é esse que vocês veem aqui, pintado em 2 cores, porque é um arco bastante grande quando relacionado, comparado com os demais arcos faríngeos, e ele é dividido em 2 processos, um processo maxilar e num processo mandibular. Esse arco faríngeo, o primeiro arco, ele será inervado pelo nervo craniano 5, o 5º par de nervo craniano, que é o nosso nervo trigêmeo. Os derivados do processo maxilar do primeiro arco faríngeo serão inervados pelo V2, que é o nervo maxilar do trigêmeo, dará origem à maxila, osso zigomático e à parte escamosa do osso temporal. Já o processo mandibular do primeiro arco faríngeo será inervado pelo V3, que é o nervo mandibular, e o seu bastão cartilaginoso também recebe o nome de cartilagem de Meckel, cuja extremidade ventral formará a mandíbula e a extremidade dorsal formará os ossículos da orelha média, o martelo e a bigorna em especial, e o ligamento anterior do martelo e o ligamento esfenomandibular. Então, veja que importante. Pacientes com má formação do primeiro arco faríngeo poderão sofrer, então, de perda auditiva, condutiva, já que não haverá formação do martelo e da bigorna. Então, toda vez que você receber o paciente com uma má formação da cartilagem de Meckel, você vai observar uma mandíbula bem pequenininha, hipotrofiada, e também haverá possibilidade de má formação dos ossículos da audição. Então, isso também deve ser investigado. Os músculos derivados desse arco são os músculos da mastigação, que vocês devem estar lembrados, que são masseter temporal e os pterigóides medial e lateral, o ventre anterior do digástrico, o tensor do véu palatino e o tensor do tímpano. Do segundo arco, nós veremos
que esse segundo arco será inervado pelo nervo craniano sétimo, que é o sétimo parte do nervo craniano, o nervo facial, é também chamado de arco ióide. E o bastão cartilaginoso desse arco também recebe o nome de cartilagem de Reichert, que sofre ossificação membranosa e sua extremidade dorsal formará o estribo, processo estiloide do osso temporal, e o ligamento estiloióide. A extremidade ventral da cartilagem de Reichert formará a parte superior e o corno menor do osso ióide. Os músculos derivados deste segundo arco são aqueles que serão inervados pelo nervo facial, ou seja, os músculos da mímica, ventre posterior do músculo digástrico, músculo do estapédio lá na cavidade da orelha média, o músculo estiloióide e os músculos auriculares. Muito bom. Podemos passar então para os derivados do terceiro arco faríngeo, inervados pelo nono nervo craniano, que é o nosso nervo glossofaríngeo. Nesse terceiro arco, então, a partir dele será formado as demais partes do osso ióide, que seria a parte inferior do corno maior do osso ióide. Em relação aos músculos, será formado a partir deste arco faríngeo o músculo estilofaríngeo. Muito bom. A partir do quarto arco, então, lembre-se que será fundido esse quarto arco, o quinto e o sexto, nós teremos a formação do 10º nervo craniano, que é o nervo vago, e a partir desse nervo vago será formado o nervo laríngeo superior e o laríngeo recorrente, e do seu bastão cartilaginoso serão formados as cartilagens laríngeas, com exceção da epiglote. A epiglote será formada a partir do mesênquima da saliência hipofaríngea, então terá uma origem diferente das demais cartilagens da laringe. Desse arco se derivarão os músculos intrínsecos da faringe e os constritores da faringe, mais o levantador do véu palatino. Então, a formação do aparelho respiratório superior, do sistema respiratório superior, além de ser formado pela cavidade nasal, cuja origem virá a partir dos arcos faríngeos, formará também a faringe primitiva. A faringe primitiva, ela derivará da bolsa faríngea, da membrana bucofaríngea. Ela será ocluída inicialmente pela membrana bucofaríngea, que se romperá formando a luz da cavidade oral e da cavidade faríngea. Ela será contínua ao intestino anterior. Então, para a gente observar um pouquinho melhor da formação da faringe, nós vamos retornar aqui a essa imagem da secção transversal de um arco faríngeo, no qual nós vemos aqui, olha, na região posterior, a formação da bolsa faríngea. Então, para cada arco faríngeo, a endoderma delimitará uma bolsa faríngea. E a sucessão das bolsas faríngeas do primeiro, segundo, quarto arco comporão, então, aqui a região mais cranial do intestino primitivo, do intestino anterior. Então, essas bolsas, sucessivamente somadas aí, formarão a cavidade da faringe primitiva, lembrando que a faringe primitiva será ocluída no primeiro momento, estará oclusa pela membrana bucofaríngea, que com o desenvolvimento da gestação se romperá, abrindo então a luz da cavidade oral. Então aqui nós vemos o corte frontal do embrião, a sucessão dos 4 arcos faríngeos, sendo o quarto unido ao quinto e ao sexto, e aqui no seu interior as bolsas faríngeas. Veja então que a faringe está envolta pelos 6 arcos faríngeos, com as bolsas faríngeas modelando as suas paredes, e veja aqui no assoalho das bolsas faríngeas a presença das saliências linguais. Então, aqui mais acima, as saliências linguais distais e a mediana, com o forame cego, e a presença do suco traqueal aqui no assoalho da faringe. Muito bem.
Dessa região, que nós vamos chamar de saliência hipofaringe, formará-se então uma parte da raiz da língua e a epiglote. Lembrando então que a epiglote não derivará dos arcos faríngeos, mas sim aqui da bolsa faríngea, dessa região do assoalho da cavidade oral, da faringe. Muito bom, finalizamos então aqui a primeira parte da nossa aula. Obrigada e até já!